Estrangeiro, tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta para aqueles que não sabem que estou fazendo uma reformulação de uma antiga série D. E vídeos de 2014 que fiz com o mesmo título da série Mark Maker. Fiz 12 vídeos nessa série e fui prolixo na maioria deles essas parcelas. Então, com o pano de fundo de todos os estudos de apoio neste canal do YouTube. Tem sido meu interesse revisitar essa série e meio que poli-la um pouco e com essa perspectiva em mente. Espero ser capaz de entregar algo que seja muito mais significativo e impactante para a sua negociação. Especialmente para aqueles que estão comigo há muito tempo. Alunos mais novos que adquiriram nos últimos 6 meses ou mais podem ficar impressionados com o nível de percepção que esta série lhes trará. Mas eu também quero começar com algo que é importante saber que errar muitas palavras da moda sobre criado. Reis de mercado que estão circulando no YouTube, no Instagram, em todas as mídias sociais, no Facebook, no Telegram, em todos os lugares. É a maior parte do que você está vendo regurgitado veio. Na verdade, desta série que eu veio do meu 1996 noites de palestras nas quais, mais uma vez muitas pessoas pegaram pedaços do que ensinei ao longo das últimas 3 décadas e tentaram criar suas próprias pequenas interpretações e todas elas foram consideradas insuficientes. Meu objetivo aqui é tentar apresentar isso de uma maneira que seja concisa, sucinta e direta, da melhor forma possível. E não tente encobrir muito e torná-lo inútil. Então, embora eu não tenha 12 vídeos, vou passar por essa série, extrair tudo e colocá-los no contexto adequado na ordem adequada para que dessa forma tudo que deveria ter sido compreendido e mais. Porque esta é uma reformulação. Espero que seja entregue por mim nestes 5 vídeos. Este primeiro volume está entendendo a macro. Tudo bem antes de obtermos nos detalhes de tudo e só quem é o formador de mercado agora. Obviamente estou dizendo isso com a minha língua e bochecha. Mas quem é o formador de mercado bem? Os bancos centrais são os produtores de preços de moeda e são o formador de mercado central os bancos. Estabelecem e gerem o preço da moeda de um país em todos os momentos, tanto de forma autônoma como manual. Os preços da moeda são 100% controlados e manipulados pelos bancos centrais de investimento corretores. De Banco Goldman Sachs Citi ou corretores não são formadores de mercado agora eles estão comumente se autodenominando eu sou um formador de mercado eu. Sou um ex-formador de mercado no Goldman Sachs. CHS eu sou um ex-formador de mercado no BS eu sou um ex-criador de mercado no Credit Twist todos esses caras são negociantes. Ok ou senhoras indiferença através das mulheres. Eles não são criadores de mercado. Ok, se estamos falando sobre os mercados de câmbio. O Banco Central é o criador de mercado. Todos negociam. Negociam e trocam o produto deles. O produto deles é o preço da mercadoria ou moeda. Eles fazem esse preço. Os compradores e vendedores não fazem esse preço. Nós apenas trocamos pela taxa de preço que nos é da Dani.
Negociantes e corretores fazem negócios com o preço taxas definidas e entregues pelos bancos centrais. Os negociadores e ou corretores não definem ou controlam os preços das moedas, os bancos centrais não seguem. Os indicadores de varejo ou a lógica de varejo falha. Por exemplo, eles não seguem os algoritmos, não consideram o porquê ou Harmonic Elliott Wave Saul. Análise de spread de volume, zonas de oferta e demanda, etc. Não importa o que é que você pode assinar como um trader, nada disso é considerado quando os algoritmos do Banco Central entregam preços, reprecificam ou mantêm consolidação, são apenas fatos. Os bancos centrais empregam algoritmos de alta tecnologia para entregar taxas de preços de moeda e eles não funcionam com base na oferta e demanda. O repetir, este Banco Central emprega algoritmos de alta tecnologia para fornecer feeds de preços de moeda e eles não. Não, ok, deixe-me insistir tantas vezes que é importante que você entenda que a oferta e a demanda nada não tem influência na entrega dos preços das moedas. Período agora, com dito isso, vamos mergulhar fundo para entender a macro agora. Quando você está considerando os conceitos do criador de mercado, os conceitos reais do criador de mercado, você tem que começar com a análise quantitativa. Ok, uma análise quantitativa é algo que é estatístico. É mensurável, não é subjetivo. Não é deixado para interpretação. Como olhar para uma tendência? É uma tendência ainda alta ou baixa? Você pergunta a 20 traders diferentes. Em vários períodos de tempo diferentes, todos eles vão vir com uma interpretação diferente, se é alta ou baixa. O que isso é subjetivo e isso é qualitativo. Vamos entrar na análise qualitativa. Mas por enquanto temos que começar com a quantitativa análise e isso significa algo que é mensurável. É estatístico e não está sujeito à interpretação. É bastante direto quando você está fazendo uma análise quantitativa. Você está essencialmente fazendo a primeira pergunta, sendo que o mercado deveria estar vivenciando no presente. Como agora, quando você está sentado em frente aos seus gráficos, o que você espera que o preço esteja experimentando em termos de alta ou baixa? O mercado está em alta ou baixa? Você tem que ter uma maneira de determinar isso. Como você obtém essa informação? O que deriva essa resposta? Ou se é otimista ou pessimista? Sasta, então onde você encontra essa informação? Bem, a primeira é sobre taxas de juros globais. Agora, este endereço aqui é apenas uma linha adicional. Mas se você for para o ponto globalifinrates.com, ele o levará por prompts muito simples na página que link especificamente. Embora você queira marcar aquele ok, e sempre que você fizer sua análise quantitativa, você pode consultar as taxas globais e o outro sendo o compromisso dos comerciantes e você pode encontrar harrisonobarchart.com agora. Esses são apenas sites sugeridos que, se você pesquisar no Google e você fizer seu próprio trabalho de campo, você pode descobrir que existem outros sítios por aí que você está mais inclinado a usar ou SIAC. O ESER para estes são apenas sites genéricos simples que fornecerão as informações para você gratuitamente. Se você não precisa se inscrever no serviço de ninguém, você não precisa fazer parte de nenhuma plataforma mais específica. Esta informação é 100% gratuita. É só um clique e pesquisa e pronto. As taxas de juros globais são o driver fundamental, entre aspas, que define o tom para o movimento de preços macro de longo prazo. O comprometimento dos traders mostra uma representação visual do que é dinheiro inteligente está fazendo e como eles estão posicionados periodicamente agora.
misturando esses dois elementos. Isso lhe dá uma perspectiva real, mensurável e quantitativa sobre o que o dinheiro inteligente está fazendo ou, neste caso, o que os formadores de mercado estão interpretando o preço em uma base de longo prazo. É assim que você começa com a questão do que é otimista e o que é pessimista. Observe que não estou falando sobre linhas de tendência. Não estou falando sobre médias móveis. Não estou procurando por nenhum desses tipos de coisas. É com isso que os traders interbancários se preocupam. É com isso que eles reolhando como você planeja bem sua análise observando esses dois pontos específicos. Os de interesse você vai criar um programa de compra ou um programa de célula muito simples. Agora o que isso realmente significa, embora bem vamos mais longe quando você for para baixar. Vamos assumir que vamos estar puxando uma moeda e usaremos o iene japonês aqui como exemplo. Você verá que eles têm uma guia de seleção de commodities. Quando você clica nessa guia, o menu suspenso aparece. Você rola para baixo até moedas e escolhe a moeda que deseja. Está interessado em estudar neste caso? Vamos usar o iene japonês. Você clica neles e o navegador o levará para esta página. O que você está procurando é que cada uma dessas linhas em particular não é necessariamente uma que você estava a escolher o topo. Você vai procurar aquele que tem o maior interesse aberto. Então é a linha diretamente abaixo desta. A de cima é dinheiro. Você não pode traçar o comprometimento dos dados dos traders em um gráfico de C. Acha, você tem que usar um gráfico de futuros para que a maior taxa de juros em aberto agora seja o contrato de setembro de 2021 e você pode ver que o interesse em aberto é 96.469 contratos. O que significa que esse é o interesse aberto ou o interesse aberto disponível que está naquele contra. To específico, mês após o vencimento do contrato de setembro. Por que estamos falando de futuros aqui? Ele seria transferido para dezembro de 2021 e o interesse aberto aumentaria de 958 para qualquer que S. É de maior valor o interesse aberto seria antes de expirar e. Então, quando dezembro de 2021 expirar, ele seria transferido para março de 2022. Onde ele tem apenas 6 no slot de interesse aberto agora. O que só aumentará consideravelmente após o contrato de dezembro iniciar o ponto médio de seu ciclo de vida. Quando você tenha esta página aqui, você clicaria obviamente na segunda, que é setembro de 2021. Uma vez que isso ocorra, esta é a página para a qual você seria levado e olhe no canto superior esquerdo do onde desgráfico interativo. Você clicaria nesse link neste ponto aqui e ele lhe daria este gráfico. Uma vez que você esteja neste gráfico, você irá para a pequena aba que diz mais estudo. Quando você clicar nisso, você verá uma opção para colocar um indicador. Ok, quando eu digo isso entendo que não estamos olhando para algo como um RSI ou um estocástico ou um se nada disso é útil, ok. Você não precisa de nada disso. Mas o comprometimento dos traders que você está indo para digitar isso. Comerciantes de compromisso e no momento em que você colocar em com. Ele oferecerá isso como opção. Basta clicar nele, depois de clicar nele. Abrirá esta pequena janela. Você clicará em pequeno globo ocular próximo a pequenas especificações e isso colocará uma linha trave. Dele e então você clicará no botão adicionar quando fizer isso. Você obterá o gráfico de traders comprometidos aplicado ao seu gráfico. Ele será publicado na parte inferior do gráfico. Você pode alternar para o topo do gráfico ou deixá-lo na parte inferior. Historicamente sempre foi visto abaixo dos gráficos de preços. Mas chegaremos a isso em um minuto. Ou outro link que eu dei a você é Global Fenrates. Como quando você for para lá site e você clica em taxas de juros e você sabe que a análise do banco C
ou a página de resumo das taxas de juros atuais será aberta. Isso é basicamente como está agora. Cada uma dessas colunas está ativa de forma que se você clicar nela ela será classificada como uma planilha. Agora, se você clicar no país ou região, ela será colocada em ordem em alfabéticas e você clicar no atual classifique-o. Ele fará só de alto para baixo ou de baixo para alto vice versa, ou se você quiser saber qual estão mudando de direção para subir ou descer, você pode alternar isso e ele listará dessa forma também, ou você pode fazer uma PE pesquisa sobre como a taxa era anteriormente, quando foi a última vez que essa taxa foi alterada no nível do Banco Central. Por enquanto, a única coisa em que quero que você se concentre é alternar clicando aqui. Em seguida, classificando-os de alto para baixo. Ok, então o baixo muito alto não faz diferença. Mas você quer isso em uma lista que aumenta ou diminui para que dessa forma você possa encontrar as coisas rapidamente. Agora, há alguns países aqui nos quais não estou interessado. Por exemplo, a taxa de juros israelense. Não estou interessado em negociar. Não estou interessado na taxa de juros polonesa. Não estou interessado na taxa de juros tcheca ou na taxa de juros húngara. O que estou procurando algo como os principais, como o franco suíço, o iene japonês, a taxa de juros europeia do BCE, a libra esterlina para a Grã-Bretanha, obviamente, o Fed dos Estados Unidos, a taxa bancária do Canadá, a taxa bancária da Nova Zelândia. Então são basicamente os principais. Certo, então, a Austrália é outro. Aqui é o dólar australiano. Então você tem todas as principais moedas aqui. Qual é a sua respectiva taxa de juros atual agora? Quando você está olhando para as taxas de juros, você quer alterná-las, obviamente. No entanto, você quer classificá-las. Você quer classificar eles por país específico. Você pode clicar aqui e ele alternará todos os países por ordem alfabética. Dessa forma você pode encontrar as principais que estão associadas ao dólar ou a uma cruz de sua escolha. A mais rapidamente dessa forma e então ir visualmente direto para onde a taxa de juros está no momento. Agora vou falar com você sobre diferenciais de taxas de juros. O que é um diferencial de taxa de juros? É a diferença obviamente entre a taxa de juros de um país em relação a outro e por que isso é importante. Bem, a importância é que em um nível do Banco Central e um nível interbancário grandes fluxos bus em rendimento, e isso significa que eles estão sempre buscando uma taxa de retorno. Agora você preferiria estar em um país que tem uma taxa de juros de 5% ou você preferiria estar em um país que em uma taxa de juros taxa de 2%? Em outras palavras, você tem a capacidade de ganhar 5% ou 2%. Em qual você colocaria seu dinheiro? Bem, espero que você esteja considerando os 5%. Bem, grandes fluxos e grandes juros e rendimento e especulação. Eles pensam da mesma maneira. Então, como você obtém as informações sobre qual país tem o maior rendimento? Tô nesta lista aqui, obviamente. Como um operador de câmbio que você aspira a ser ou talvez seja. Você simplesmente não está encontrando consistência. Isso lhe dará a base para encontrar mercados reais que são realmente projetados para ir em uma direção particular. Mas você tem que procurar por algo específico e esse é o diferencial. Então não é suficiente simplesmente procurar por um país com alta taxa de juros. Você precisa encontrar uma moeda de país com alta taxa de juros e junte isso a uma moeda fraca. Por exemplo, se você olhar para o Japão aqui. Ok, a taxa de juros japonesa para o Banco Central do Japão. Sua taxa de juros é negativa.
Ponto 0 Agora nesta lista se encontrarmos uma moeda que tem uma taxa de juros de alto rendimento em mente. O em relação a 0,10 negativou do Japão. Veremos a taxa de juros atual do Fed em 0,25%. Então há um diferencial entre os dois. A taxa de juros mais alta é com o Fed ou dólar americano versus o iene japonês. O que significa que o diferencial é positivo para o dólar e negativo para o iene agora. Já que temos esse cenário fundamental na frente da taxa de juros, sabemos que agora podemos entrar no gráfico de comprometimento dos comerciantes e estamos olhando no índice do dólar agora. Normalmente eu realmente não gosto de colocar o gráfico dos traders comprometido. No índice do dólar a razão é porque muitas vezes pode parecer assim. Onde realmente não fornecer muitas informações sobre seu formato agora há uma maneira de obviamente dar isso e extrair mais informações dele. Mas na maioria das vezes parece com isso e não lhe dará um movimento acima da linha de base zero agora. A linha de base zero no que estamos interessados é o vermelho linha que são os comerciais. Os comerciais vamos chamá-los de bancos centrais. Ok. Quando eles vão acima de zero linha que não significa necessariamente que é uma compra só porque está. O abaixo da linha de base zero não significa que o índice do dólar vai cair. O que estamos procurando é uma combinação de diferencial de taxa de juros e uma maior posição longa liqui. Da longa ou menor posição líquida curta mantida pelos comerciais agora. Já que estamos olhando para o índice do dólar e estamos pensando em termos de uma taxa de juros mais luta, o que você sabe que não é realmente uma taxa de juros tão alta, é apenas 1/4%. Mas em relação e contraste com a taxa do Banco do Japão sendo negativa. Ponto 1. O dólar zero tem a melhor taxa de juros. Então o que estamos procurando é um momento em que o dólar tem aos comerciais acima da linha zero. Vemos isso aqui nas últimas partes de 2020. De dezembro a janeiro, observe que a linha vermelha está mais alta do que nunca nos últimos anos. Então eles estão muito mais altos aqui do que estiveram recentemente neste momento no gráfico agora só por si só é otimista somente se virmos o oposto com o iene japonês porque. Lembre-se do que o que estamos fazendo é comparar um forte diferencial de taxa de juros fundamental um diferencial de taxa de juros fraco, que é o dólar versus o iene. Portanto, se dermos uma olhada no iene, você pode ver que, ao cruzarmos de dezembro para janeiro de 2021, os comerciais têm nunca esteve tão curto líquido a ponto de pensarem que está sobrecomprado e que provavelmente cairá neste ponto. Então em qualquer momento no passado neste gráfico eles nunca estiveram tão pessimistas ou abaixo da L. Em zero como estavam aqui por si só não significa nada. Você quer ver uma quebra na estrutura do mercado e se você olhar para esse swing baixo ali, você verá uma baixa com uma carga maior à esquerda e uma carga maior à direita. Muitos de vocês também entender a estrutura do mercado seria olhar para essa baixa sendo quebrada e essa é a quebra da estrutura do mercado para você. Não é isso que é para mim. Esta é uma baixa oscilante. A mais alta de todas essas velas aqui até que finalmente quebrou. Está sendo quebrada. Há uma mudança ou ruptura da estrutura de mercado para mim. Uma vez que isso ocorra, então todo o entendimento deste esboço para você onde é pessimista para o iene, otimista para o dólar e o diferencial da taxa de juros agora entrará em ação. Então os algoritmos começarão a reprecificar o iene para baixo e o dólar para cima ou consolidar o dólar. Atualmente temos visto o dólar consolidado. Mas o iene foi autorizado a reprecificar para baixo.
Então como está que se traduz em um gráfico 4x? Bem, aqui temos o dólar e o iene porque quando estamos emparelhando o mais fraco contra o mais forte U. Sendo esses diferenciais, as duas moedas são dólar e iene. Então o nome do par é dólar e iene e é isso que estamos entregando aqui os propósitos do gráfico GRA. FICO é traçado com base em dólares americanos versus ienes japoneses. Estamos usando a taxa do Fed mais forte versus a taxa japonesa mais fraca. Então isso se traduz em expectativas de que seria otimista para este gráfico porque o dólar deveria estar subindo enquanto o iene cai e seria basicamente um iene de baixa. Portanto, o dólar e o iene devem subir e obviamente vemos isso aqui. Aqui dezembro cruzando para a máxima de curto prazo de janeiro quebrada. Então temos uma quebra na estrutura do mercado. Agora o algoritmo irá reprecificar o dólar mais alto em relação ao iene e é isso que você vê aqui agora. Este não é um movimento pequeno. Pessoal, isso é muito significativo. Mas isso por si só é a base para entender como encontrar mercados que deveriam estar se movendo em uma direção, mas você está fazendo isso de uma forma que é feita como um trader interbancário, não é um SUJ. Ito qualquer que coloca indicadores de em seu gráfico chamando todos os tipos de médias móveis e perse. Guindo o preço, estamos procurando meios reais mensuráveis e quantitativos de determinar o que esses mercados vai fazer. Isso não é hipotético, não é subjetivo, são coisas muito específicas que você está procurando e você vai em busca desses tipos de movimentos para serem uma base para a maioria de suas negociações. Agora, se você negociar nessa direção, você está comprando. Você pode ser um trader de curto prazo um comprador, você pode ser um day trader, você pode ser um scalper, você pode ser um position trader. Swing trader. Todas as facetas das disciplinas de negociação podem ser empregadas. Sendo otimista em réu ação ao dólar e ao iene. Agora vou dar uma olhada no diferencial de taxa de juros no iene cana. Dense, este será um estudo de caso para isso. Então vamos olhar novamente para o iene japonês, que é uma taxa de juros fraca negativa de 0,10 e o dólar canadense tem uma taxa de juros igual a iene. Nós nos referimos ao índice do dólar. Ele tem uma mesma taxa, então você deve saber imediatamente que ele deve ser um dólar canadense em alta. Um iene japonês em baixa, mas temos que ir aos bastidores e fazer uma análise quantitativa sobre quais são as posições reais. Dinheiro inteligente porque os comerciantes comprometidos nos dão uma ação gráfica de suas negociações reais, de suas posições reais. Não é apenas bem. Isso deve ser otimista ou isso deve ser pessimista. Ok, esse é o precursor. O diferencial da taxa de juros é o precursor. Isso não significa apenas porque uma taxa de juros é maior que a outra. O que o gráfico vai mostrar sempre que você se sentar na frente dela é uma boa compra ou uma boa venda. Em relação a esse diferencial, você precisa saber que esse é apenas o pano de fundo fundamental ou os fundamentos no mercado. Então você tem que esperar que o dinheiro inteligente se posicione. Quando isso acontecer, o algoritmo irá reprecificar tudo bem. Estamos olhando para o mercado futuro do dólar canadense. Este é o contrato de setembro de 2021 no bar chart. E este é o símbolo que você usaria para vê-lo. Ok, e traçando o comprometimento dos traders agora. Se você se lembra de volta aos IT Global Rates. Com o globalifenrates.com, quando estávamos olhando para o dólar canadense, você provavelmente não rebeu, já que eu não mencionei. Peço desculpas, mas se você voltar para aquela lista ou retroceder o vídeo, assista novamente ou o que quer que seja, veremos que em março de 2020, ele mostrou que caiu cerca de 0,5% de 0,75% para 0,25%. Então é 1/4% de 3/4%.
Então a taxa de juros na verdade caiu 0,5% em março de 2020. Apenas olhando para ela pelo valor de face alguns diriam: "Oh, isso não é bom porque as taxas de juros estão caindo." Não faz diferença aqui porque o que estamos vendo é que o diferencial de 0,25 ainda é melhor do que 0,10. Então quando olhamos para março aqui, essa queda profunda no preço acontece quase na mesma época em que o anúncio da taxa de juros é divulga. 2. Embora a taxa de juros tenha caído 0,5%, ainda é uma taxa de juros positiva em comparação com uma taxa de juros negativa vista em Japão. Então aqui quando o preço está se consolidando, veja o que está acontecendo aqui. Temos um grande acúmulo de posições longas líquidas pelos comerciais. Eles estão acima da linha zero. Então eles estão otimistas. Ok, então eles estão otimistas no momento em que a taxa de juros o diferencial é positivo para o CANAD. Ence negativo para o INE mais tarde. Quando chegamos ao final de 2020, passamos de otimista para negativo abaixo do nível zero. Essa oscilação para baixo não muda o fato de ser otimista. Significa apenas que estamos em uma tendência forte e essas máximas relativas iguais aqui em cima ao. Ganhos de vocês que são novos pensam que isso não é igual. É relativo, ok, nós esperaríamos que isso fosse retirado. Ok, em outras palavras, há muitos topos de compra lá em cima. Acima é relativamente igual aos máximos. Mas não demorou muito para que isso acontecesse acima disso. Mas de uma perspectiva de longo prazo estamos focando nisso. Esse ponto alto aqui deve ser desafiado e nós vimos isso aqui agora. Eu sei que alguns de vocês podem ser novos para mim e isso pode parecer. Bem, isso é óbvio para falar sobre isso em retrospectiva. Mas eu prometo a você que essas coisas se repetem o tempo todo. A cada 3 meses, a cada 6 meses. A cada 9 meses, a cada ano. Ok, funciona o tempo todo. Mas estamos em um ano que se seguiu a um ano muito estranho por causa de todas as coisas relacionadas. Há doenças e não vou dizer mais nada além disso. Mas mesmo com isso, essas informações ainda compensam os movimentos. Então temos uma posição longa líquida que é otimista em um momento em que a taxa de juros caiu. Então, desde 2016, a taxa negativa no Japão não foi alterada. Então tivemos uma mudança na taxa de juros do dólar canadense ou do won. Então essa taxa caiu 0,5%. Mas ainda permaneceu uma taxa positiva em contraste com a taxa do Japão, que é negativa em 0,10. Então temos o posicionamento real do dinheiro inteligente estar otimista em um momento após o anúncio da taxa de juros e mesmo com essa queda abaixo da linha zero aqui. Tudo que indica é que estamos em uma tendência forte e agora eles estão apenas se protegendo até darmos essa posição líquida curta realmente extrema aqui. Onde é onde o mercado atinge o pico depois de atingir esse nível alto e corre o fim de sua tendência S. Azonal e eu vou contar com você para voltar aos vídeos recentes e novamente o tempo desta gravação é 26 de julho de 2021. Então nas últimas semanas ou dentro de um mês ou mais eu dei uma lição sobre tendências sazonais e real. Mente falo sobre dólar canadense como a tendência sazonal do dólar canadense é específica em torno de uma época do ano e se você olhar o que vemos aqui, é entregue exatamente como eu descrevi até mesmo naquele vídeo ali. Mas isso é para outra hora. Outra discussão, vamos passar para o japonês iene novamente. Já vimos o gráfico, mas estamos nos referindo a ele novamente. Então estamos pessimistas aqui apenas cruzar não mudar de pessimista para otimista. Significa apenas que a tendência é forte e agora eles estão protegendo-se enquanto cai. Eles estão comprando nessas mínimas mais baixas porque eles venderam a descoberto aqui em cima e para
Sair do curto, como você tem que sair dele. Você tem que comprá-lo de volta e isso é tudo que estamos vendo aqui. O dinheiro inteligente está comprando de volta suas pesadas posições líquidas curtas aqui em cima. Então vamos dar uma olhada no que isso se traduz em termos de um gráfico Forex. Então o diferencial da taxa de juros no iene canadense é visto aqui. Então em novembro, no período de verão, você pode ver uma quebra na estrutura do mercado aqui. Ele volta a cair e começa a subir e segue aquele dólar canadense subjacentemente otimista. O iene japonês pessimista e o mercado ZOB têm uma corrida de preço significativa de mais de 1.200 pontos. Então essa é uma corrida de preço significativa. Então você pode estar novamente em qualquer uma dessas corridas aqui. Você pode ser um day trader, você pode ser um trader de curto prazo. Você pode ser um trader de swing. Um trader de posição, mas esses grandes movimentos são o que os traders interbancários do nível do BAN. Co-central, ok, haverá pessoas que dizem que os bancos centrais não negociam. Não. Eles empregam pessoas para negociar para eles especulam que estão tentando ganhar dinheiro em todo. Os sentidos ok, eles têm seus tentáculos em tudo. Ok, então não é difícil imaginar se eles vão controlar os preços e eles basicamente comandam a loja indie. Eira, quem vai policiá-los? Não, nunca houve uma auditoria em nenhum banco central. Nunca vamos dizer a eles que eles poderão não fazer algo. É o jogo deles, é o papel deles. É o cassino deles e eles podem fazer o que quiserem se eles controlam. Eles têm a vantagem interna. Eles têm a vantagem. Ok, então você pode ficar bravo, você pode cruzar os braços e sibilar e dizer que Susso é injusto ou você pode dizer bem. É assim que eles fazem, eu vou operar assim. Isso é o mais perto que você vai chegar disso e funciona. É extremamente informações poderosas. O insight que elas fornecem realmente o coloca no lado certo do mercado e não é apenas um viés de um dia. É de longo prazo. Agora, eu não entro em posições e as mantenho em uma baixa como em novembro de 2020. O caminho até o pico de junho eu não negocio dessa forma e a razão porque não tenho paciência para fazer isso? Porque sou como um cachorro perseguindo carros. Posso ver um gráfico de 1 minuto. Um gráfico de 5 minutos. Um gráfico de 15 minutos. Um gráfico de 1 hora e ver dezenas de negociações. Semana inteira e se eu tiver uma negociação como essa. Minha personalidade é especializada em curto prazo em fazer ataques cirúrgicos internos e externos. Porque posso mudar de ideia muito e não estou dizendo que isso seja uma coisa boa. Estou apenas dizendo que combinei minha personalidade pessoal com um modo de negociação que as encaixa. E é adequado para mim, o que é crucial para sua negociação. Mas não deixe que isso seja um convite para você me imitar. Porque alguns de vocês podem ser excelentes traders de posição de longo prazo. Você está muito comprometido com uma ideia e é preciso muito para você mudar de ideia. Essa é a característica de personalidade que é destinada ao treinamento de posição de longo prazo. Mas se você não tem essas características e está tentando fazê-lo, é como se fosse muito miserável porque você vai sentir que não consegue. Você não consegue fazer isso. Ok, você vai ficar querer mudar de ideia o tempo todo. Cada pequena flutuação vai fazer você querer mudar de ideia para sair da negociação em um swing trader. Tem um pouco menos de paciência do que um position trader. Mas mais pacientes do que um day trader de curto prazo ou scalper, alguns de vocês têm essas características. E outros estão pensando bem. Você sabe que eu gosto de ficar por uma semana. Talvez 3 ou 4 dias e depois sair. Esse é um trader de curto prazo. Se você tem menos paciência do que isso, você provavelmente é um day trader de coração e a maneira como você usaria essa informação sendo crossou. Era aqui quando tivemos uma quebra na estrutura do mercado e ele começa a subir novamente a cada dia de
Alta aqui é um dia em que você está tentando capturar movimentos de preços intradiários por dia a dias de negociação e baixa podem ser dias em que você sofreu uma perda ou fica parado esperando por uma nova C. Configuração escalpelamento. Você colocaria mais em suas negociações que estavam no lado otimista das coisas e negociaria com muito menos alavancagem quando você está vendendo a descoberto em um movimento que é fundamentalmente impulso. Dionado assim, não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro vendendo a descoberto em movimentos que correm assim, mas minha pergunta é por que você faria isso quando tudo está predisposto a subir? Ok, então espero que esta primeira parcela tenha feito suas engrenagens girarem e lhe dê um pouco de C. Lareza sobre o mistério que torna esses mercados mova-se. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no que faz essas coisas girarem e irem para onde elas querem chegar. No volume 2 até então, esteja